Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, mas que saudade! Estamos de volta com mais um pré-jogo do Campeonato Brasileiro. O Santos que não entra em campo desde o dia 31 de agosto, neste domingo a partir das 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva do Premier. Você confere todos os detalhes de Santos e Atlético Mineiro e Santos, que se enfrentam pela 23ª rodada na Arena MRV. E a partir de agora, todas as informações, os campinhos, detalhes, desfalques, prováveis escalações sobre esse jogo que mata a saudade do torcedor do Santos em relação ao nosso amado clube do coração. Eu até gosto quando tem jogo da seleção brasileira, mas a data FIFA nos afasta do peixão e agora a gente vai poder ver o Santos jogar. Alguém vai dizer, pô André, isso não é uma boa notícia, é uma má notícia. A nossa vida era muito melhor sem o Santos entrar em campo porque a gente não passa raiva. Tudo bem, eu não tiro 100% da sua razão, mas vamos falar tudo sobre esse jogo. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui. Rumo aos 13 mil inscritos, faltam 180 aproximadamente. Eu vou até pegar a informação aqui ao vivo, já deveria ter feito isso, peço desculpas para vocês, mas nós somos neste momento 12.813, então faltam 187 inscritos para nós chegarmos a 13 mil. Conto com você. Ative o sininho, deixe o seu like para o YouTube entregar o nosso vídeo para mais pessoas, comente, arrisque um palpite, compartilhe com os amigos. Encontre um inscrito aqui para o nosso canal. Aposto que você conhece um santista que não conhece o canal Filho de Peixe. Hype o nosso vídeo e se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês para você ter resenha, acesso antecipado a vídeo, prioridade nas perguntas das lives. Olha, um monte de coisa para os membros do nosso canal. Nós já temos 20 membros. Eu fico muito feliz a todos vocês que apoiam o nosso canal. Beleza, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho, porque faz muito tempo que o Santos não entra em campo, né? E é o seguinte, gente, o Santos abre a rodada na boca da zona do rebaixamento. O Santos é o 16º, caem o 17º, 18º, o 19º e o 20º. O Santos só não está na zona do rebaixamento pelo critério de desempate. O Santos tem 22 pontos, mesmo número do Vitória. O que difere as duas equipes? O Santos tem 6 vitórias e o Vitória tem 4 triunfos. Não fosse isso, o Santos poderia estar na zona de rebaixamento. E esse é mais um daqueles jogos importantíssimos, jogos de 6 pontos, finais antecipadas para o Santos. E por que eu digo isso? Primeiro porque o Santos pode, se ganhar, a depender de uma combinação de resultados, inclusive chegar na 13ª posição. Segundo lugar, porque se perder, o Santos pode se complicar ainda mais, porque pode ir até a 18ª rodada. Seria uma situação crítica, desesperadora. E em terceiro lugar, porque esse é um jogo de 6 pontos. O Atlético Mineiro, nosso adversário, está na 14ª colocação, com 24 pontos. Portanto, se o Peixe vencer fora de casa, o Santos vai a 25 pontos, respira um pouco aliviado e ultrapassa o próprio Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro vem de uma fase terrível, tenebrosa. São 4 derrotas consecutivas. É isso mesmo que você ouviu. Faz 4 jogos que o Atlético não sabe sequer o que é um empate. São 4 porradas consecutivas. 3 delas pelo Campeonato Brasileiro. O Galo não vence os últimos 3 jogos. E nesses 4 jogos, sem saber o que é pelo menos empatar, o Atlético Mineiro sofreu 7 gols e não marcou nenhum. Santos, pelo amor de Deus, não vá ressuscitar mais um adversário. O Santos é doido para fazer das suas trapalhadas e só esse retrospecto que eu passei agora já deixa o santista de cabelo em pé. Ao saber que o nosso rival vem de 4 derrotas consecutivas sem ter marcado nenhum gol, o torcedor santista mais pessimista nesse momento já está dizendo: não apenas vamos perder, como seremos goleados. Tomara que isso não aconteça. E outro diferencial desse jogo, minha gente, é que são 2 trabalhos que estão começando. Vojvoda e Sampaoli vão fazer o seu segundo jogo à frente das suas equipes. O Vojvoda estreou contra o Fluminense e o Sampaoli estreou no meio de semana contra o Galo, contra o Cruzeiro, perdão, pela Copa do Brasil. Foi derrotado e foi eliminado. E, aliás, já fazendo aqui um disclaimer, abrindo um parênteses, pode ser
que a escalação que nós vamos exibir do Atlético Mineiro já já seja totalmente diferente da escalação que entrará em campo, e eu te explico por quê. O Atlético jogou quinta, joga amanhã domingo, e na próxima quarta-feira tem um jogo do mata-mata da Sul-Americana contra o Bolívar na altitude da Bolívia. Então pode ser que o Jorge Sampaoli faça uma gestão de elenco. Tá bom? Dando outras informações para você que nos acompanha. O Santos não terá William Arão, que segue misteriosamente lesionado. Não terá Gabriel Bontempo, que tem uma lesão de grau 2 no adutor, não joga contra o Galo e é dúvida para enfrentar o São Paulo na próxima semana. Também não terá o suspenso Benjamin Rollaser e o recém-contratado Alexis Duarte. A sua documentação não foi 100% inserida no BID e, portanto, ele não pode jogar. Em contrapartida, como está aí no banner do nosso vídeo, Neymar está confirmado e deve jogar. Ele, que é um crítico do gramado sintético, treinou a semana inteira como titular e deve jogar. E o Santos deve ter 3 novidades no time titular, 3 estreias dos jogadores recém-contratados e devemos ter também uma mudança no esquema tático. Beleza, gente? Já que falei de tudo isso, bora para o campinho para a gente bater um papo das prováveis escalações, o que esperar das equipes, etc, etc e etc. Tirando o banner da tela para não atrapalhar, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer um esclarecimento aqui, não um esclarecimento, é só para contar para quem está nos acompanhando que o Jorge Sampaoli chegou e já mudou o esquema do time. Eu deixei um campinho aqui escrito Galo antes, porque com o Cuca, o Atlético Mineiro jogava num 4-3-3, 4-2-3-1, chegou até a jogar em 4-4-2, jogava mais ou menos assim, do jeito que está na sua tela. Não se apegue exatamente aos bonequinhos que estão aí, tá? Mas o Cuca jogava mais ou menos assim, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. E contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, na estreia do Sampaoli, ele já promoveu uma mudança de esquema e também uma mudança de função de um dos jogadores. O Fausto Vera, que é volante de origem, jogou como zagueiro contra o Cruzeiro. Então, o Galo pode jogar seja num 3-5-2, seja nesse 3-4-3 que está na tela. O Santos deve ir a campo com esta escalação: Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo ou Adonis Frias, seria a primeira estreia, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, segunda estreia, e Neymar. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias, terceira novidade, terceira estreia. O Lucas Mussetti informa que o Zé Ivaldo está à frente na disputa com o Adonis. E o De Olho no Peixe diz que o Adonis será titular. Temos essa divergência, mas eu quis deixar aqui para vocês que 2 fontes distintas dão 2 possibilidades de escalação. Eu vou tirar o Zé Ivaldo, nada contra o Zé Ivaldo, mas eu estou curioso para ver o Adonis Frias jogar. E o Globo Esporte diz que essa é a provável escalação do Atlético Mineiro, com a diferença de que pode pintar no time titular o Reinier no lugar do Rony. Nesse caso, o que eu acho que mudaria é que o Galo teria um jogador mais armando o time, né? O Rony saindo daqui, ficaria mais ou menos assim. O Atlético poderia jogar com uma dupla de atacantes, mais ou menos assim. Tá bom, gente? Só para explicar para vocês. Ou até mesmo uma troca de posição, porque o Coelho faz bastante esse corredor. O Reinier poderia jogar como uma espécie de segundo atacante e o Scarpa vindo aqui como um meia. Mas não deve fugir muito disso. Se jogar o Rony no lugar do Reinier, aí sim o Atlético Mineiro tem uma dupla de ataque mais forte, e aí você pode ter o Coelho aberto por aqui, o Rony por aqui, o Hulk por aqui, e aí o Scarpa fica fazendo essa armação. É mais ou menos por aí. Mas o provável Atlético Mineiro, segundo o Globo Esporte, tem Everson, Lianco, Fausto Vera e Vitor Hugo, que joga no lugar do suspenso com 3 cartões amarelos, Júnior Alonso, Alan Franco e Alexander no meio de campo, Scarpa inicialmente aberto pela direita, junto com o Guilherme Arana, e aí esses 3 jogadores mais avançados, Rony, Coelho e Hulk. Vou chamar de Coelho, tá? Para ninguém confundir com o animal coelho. Bom, gente, vamos lá. Sobre o esquema do Santos, curioso para saber qual vai ser a disposição dentro de campo. Por quê? Tem gente dizendo que o Vojvoda treinou numa espécie de
4-1-3-2. Como seria isso? O João Schmidt aqui na cabeça de área, o Neymar centralizado, o Zé Rafael pela esquerda. Desse jeito. Com o Guilherme e Lautaro Dias. Tem gente que diz que é um 4-4-2. O Zé Rafael ao lado do João Schmidt, o Neymar como um meia esquerda, o Vitor Hugo como um meia direita e Guilherme e Lautaro Dias mais à frente. Tem gente que diz, o próprio Globo Esporte informa isso numa reportagem que foi publicada no fim da sexta-feira, de que pode ser que o Guilherme jogue de ponta, o Neymar jogue como um 10 mesmo, um jogador clássico, um 10 clássico, o Lautaro Dias fique na referência e o Vitor Hugo quebre um galho de ponta direita. Eu prefiro acreditar que esse cenário não vai acontecer, porque aí eu acho que o Vojvoda estaria errando. O Vitor Hugo, desculpe, nunca foi ponta na sua vida, ele é um camisa 8, pode jogar de 5, como ele disse na sua coletiva, mas que gosta mesmo é de ser uma espécie de 10. Então, se um cara que diz que é 10, pode ser 8, e quebrar um galho de 5, ser escalado de ponta direita, eu considero que seja um erro. Mas tanto o tal do 4-1-3-2, com o Neymar aqui à frente, que seria uma espécie de losango pelo meio de campo, olha, seria uma coisa fantástica, eu ficaria muito feliz de ver o Santos jogando com esse losango no meio de campo. Seja num 4-4-2, com o Neymar jogando de meia aqui, né, para poder deixar o Guilherme mais perto do gol, com o Vitor Hugo armando o jogo junto com ele, eu ficarei bastante contente. Até porque o Santos jogando nesse espécie de 4-3-3 aqui, esse 4-4-2, você pode evitar que o Guilherme, né, fique correndo atrás dos pontas, dos alas e tirando um dos nossos principais jogadores, ele pelo menos é o jogador mais artilheiro do Santos, do gol. Ficar correndo atrás de lateral, de ala, para mim não tá com nada. Porque se o Atlético estiver atacando por aqui, o Zé Rafael cobre, o Schmidt dá um passinho para dentro e o Vitor Hugo fecha por aqui. Tá tudo bem. E o Guilherme pode até ajudar vindo por dentro. Ele se desgasta menos acompanhando um volante aqui por dentro. E deixa o Neymar aqui. E não o Guilherme fazendo todo aquele arco pelo lado esquerdo. Quando a bola entrar do lado de lá, com a Arana, o Vitor Hugo fecha, o João Schmidt vem para cá, o Zé Rafael dá um passinho e aí sim o Guilherme pode fechar por fora, né? Porque vai estar lá do lado oposto, ele não precisa acompanhar o lateral até lá para baixo. Então essa escalação do Vojvoda eu acho boa, também porque ao ter esse tripé no meio de campo, Vitor, João e Zé, o Santos pode coibir que o Atlético Mineiro tenha a chamada superioridade numérica pelo meio de campo. Por quê? Porque o Gustavo Scarpa, em que pese o fato de jogar aberto pela direita, ele não é um ponta, ele é um meia, perna esquerda, canhoto, então ele vem bastante por dentro. Então perceba que o Atlético Mineiro pode ter Alan Franco, Alexander, Scarpa e o próprio Fausto Vera, no momento de construção de jogada, se soma aqui no meio de campo. Então, o Santos tendo mais preenchimento da faixa central, com o Zé, com o Schmidt e com o Vitor Hugo, você não deixa aquele vareio, porque um dos problemas do Santos é 2 volantes, quase sempre 2 volantes lentos, Schmidt com Rincon, Schmidt com o próprio Zé Rafael, que não é tão veloz, e 3 jogadores, muito espaço para eles cobrirem a nossa dupla de meio de campo. Então, tendo mais gente aqui, eu aprovo, eu gosto, e o Vojvoda pode acertar com isso. Agora, deixa eu tirar o campinho aqui da tela para algumas questões. André, por que você acha que o Lautaro Dias já estreia como titular e já desbancou o Tiquinho? Porque o Vojvoda, eu disse isso para os membros do nosso canal, tinha no Fortaleza, sempre, principalmente quando ele jogava no 3-5-2, uma dupla de ataque veloz, uma dupla de ataque de força. E o Guilherme e o Lautaro, não estou aqui dizendo de qualidade técnica, você pode detestar os dois jogadores. Eu mesmo não morro de amores pela contratação do Lautaro. Mas ele não é exatamente um 9-9. Ele sai bastante da área, ele se desloca, ele tem uma característica de atacar o espaço. E o Guilherme vai pelo mesmo caminho. É um jogador veloz, um jogador que, inclusive, já faz tempo que eu defendo que o Guilherme saia da ponta esquerda e seja testado por dentro, já que ele é um dos jogadores do time do Santos que mais faz gol. Então, por isso que eu acho que o Lautaro desbanca o Tiquinho. Jogando fora de casa é uma possibilidade de ter um jogador mais veloz, tá? Outra coisa, gente, o que eu acho que o Santos pode fazer, ou melhor, o que eu espero que o Santos faça.
Contra o Fluminense, na estreia do Vojvoda, o resultado não foi o que nós gostaríamos, houve um empate, mas o próprio Vojvoda disse isso na coletiva pós-jogo, que ele gostou especificamente do que o Santos fez no segundo tempo. Ele não detalhou exatamente isso, mas eu vou dizer para vocês o que o Santos fez que eu gostei. Primeiro, uma pós-perda mais encaixada. Perdeu a bola, todo mundo pressiona, coisa que o Santos não fazia com o Kleber Xavier. Em segundo lugar, em diversos lances contra o Fluminense, isso eu posso dizer para vocês porque eu assisti ao jogo de novo, eu gravo os vídeos e assisti ao jogo de novo. O Santos, quando o adversário, o Fluminense, começava a sua construção, o Santos, além de subir as linhas, o Santos marcava individualmente, coisa que nós não fazíamos também com o Kleber Xavier, que tinha uma marcação mais conservadora lá atrás, todo mundo afundado. Então, o Santos, eu espero que faça isso. Pós-perda, pressionando o Atlético Mineiro quando o Santos perder a bola e essa marcação individual, sufocante, mesmo sendo fora de casa. O Santos está numa situação dificílima, o Santos pode, como eu disse na abertura desse vídeo, terminar a rodada na 18ª colocação, e se há um momento para o Santos tentar se reabilitar, este momento é agora. O Atlético Mineiro está de treinador novo, é verdade, mas perdeu os últimos 4 jogos e nesse recorte não marcou um mísero gol. É um time que vem com muitos problemas, tomou 7 gols nesses últimos 4 jogos e o Santos tem uma oportunidade de somar 3 pontos fundamentais numa partida de confronto direto. É difícil, eu sei que muitas das vezes a prática, quando a bola rola, é totalmente diferente de tudo isso que a gente está falando e que a gente se frustra com o Santos, mas eu ainda me permito acreditar no trabalho do Vojvoda, que está começando, mas eu tenho um fio de esperança de que esse cara vai meter o Santos nos eixos e que a gente vai decolar. Eu acredito nisso genuinamente e eu espero que você acredite também. Beleza? O nosso pré-jogo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e eu quero te convidar. Amanhã, por volta das 6 horas, assim que acabar a partida, corre para o nosso canal, live pós-jogo, coletiva do Vojvoda e muito mais. Análise tática a quente de todos os detalhes do jogo do Santos. Espero que você tenha gostado e que tenha um maravilhoso sábado. Se cuide, fique com Deus, não esqueça do seu like e de se inscrever se for novo por aqui. Um abraço e até amanhã na nossa live pós-jogo. Tchau!